Então, continuando o nosso assunto sobre educação inclusiva dentro de questões pedagógicas, a gente vai ver agora, a gente vai continuar esse panorama que nós estamos fazendo nas últimas aulas em relação aos documentos oficiais que tratam sobre educação inclusiva, né? São 4 documentos oficiais que nós vamos lidar, como a LDB, com as diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, as orientações pedagógicas, né, que também tratam sobre esse assunto, e o currículo em movimento. São 4 documentos que tratam de forma abrangente, mais ampliada, sobre educação inclusiva. Segundo as diretrizes, né, para educação especial, coloca-se que serviços de educação especial são necessários sempre que houver necessidade, né, na escola, serviços de atendimento educacional especializado nas escolas regulares, sempre que for necessário. Então, pontua as diretrizes a necessidade. E aí, a gente vai agora fazer um panorama geral sobre as leis, as resoluções, os decretos que organizam, que oficializam a educação inclusiva, né? E são alguns decretos que eles, de certa forma, são complementares, né? Vocês não precisam gravar os decretos, os números desses decretos, das leis ou resoluções. Basta que vocês entendam o teor, o conteúdo, porque eles se complementam. Elas falam de um mesmo conceito. São decretos, são leis, são resoluções que tratam de um mesmo assunto, de um mesmo tema. Então, os seus assuntos, os seus tópicos são complementares. Basta que a gente passe rapidamente, porque como vocês viram, no edital traz as concepções legais também, os marcos legais. Então a gente precisa dar uma passada, uma passeada sobre essas leis que tratam a educação inclusiva. Mas não precisa se aprofundar nelas, só para vocês conhecerem e entenderem, compreenderem como é que as leis estão tratando sobre esse assunto de forma geral, né? De forma mais superficial, não entrando com tanta profundidade. Olha só, o primeiro é a resolução número 1 de 2005 do Conselho de Educação, o DF, CEDF. Essa resolução estabelece normas para a educação especial no DF, né? Trata normas sobre o programa de estimulação precoce, das salas de recursos, dos centros de ensino especial, né? E de como se faz a adequação temporal desses alunos. Então, esse aqui é um decreto importante porque trata de toda a organização das instituições, né, que vão lidar com a educação inclusiva, né? Então, fala sobre estimulação precoce, que na verdade hoje a gente chama de educação precoce, que é educação com 0 anos, com os bebês, né? As salas de recursos multifuncionais, são salas de recursos que funcionam como atendimento educacional especializado nas escolas regulares, já já eu entro nesse assunto, né? Os centros de ensino especial e adequação de tempo. Nós temos também mais um decreto aqui, no decreto número 5.626, também de 2005, né, que regulamenta uma lei federal 10.436 de 2002, que trata sobre a Libras, colocando a Libras como segunda língua oficial dos surdos, né? E aí, nós temos aqui também a resolução número 1 e número 10 de 2002 do Conselho de Educação do Distrito Federal. Essa resolução aqui estabelece normas para os sistemas de ensino acerca do atendimento às pessoas com necessidades especiais. E esse decreto também, o DF 3.956, trata de que todas as escolas aqui do DF são escolas especiais, são escolas, desculpem, são escolas inclusivas. O que isso significa? Que não existe uma escola inclusiva e outra escola que não é inclusiva. Por esse decreto aqui, todas as escolas são inclusivas. Então, se a prova trouxer alguma questão que diga que existem escolas inclusivas e existem escolas que não são inclusivas, está falsa. Porque nós já vimos aqui, por meio desse decreto, que no DF, toda e qualquer escola da rede pública de ensino é inclusiva, é uma escola inclusiva, ou seja, é uma escola que atende a todos os alunos, que inclui todos os alunos com deficiências ou com necessidades especiais ou não. Atendem qualquer tipo de aluno porque a escola é de todos. Então, a gente está vendo aqui a educação inclusiva nesse contexto. Nós também temos aqui essa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, que é
que é uma convenção internacional, que foi ratificada pelo Decreto Federal 6.949 de 2009. Trata a inclusão de pessoas com deficiência, com necessidades especiais, como parte da inclusão social. Então, quando a prova, as bancas, as questões de prova trouxerem alguns aspectos relacionando a inclusão de pessoas especiais com inclusão social, está correta justamente porque está se respaldando nesse decreto. Então, inclusão social é mais ampla do que a inclusão de pessoas com deficiência. Mas, quando se trata dessa inclusão de pessoas especiais, nós estamos falando também de inclusão social. E altera, portanto, o conceito de deficiências. Olha só o conceito de deficiência que esse decreto presidencial trouxe para o nosso entendimento. Observem só. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, adquiridos ou não. Pode ser física, mental, intelectual ou sensorial. Física, mental, intelectual ou sensorial, né? Que podem construir sua participação plena e efetiva na sociedade com igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é o conceito que nós temos oficial hoje, né, segundo esse decreto presidencial aqui, né, que é o conceito, né, que nós temos de pessoas com deficiência. E imbuído nesse conceito está também a questão da acessibilidade e das condições igualitárias de participação, né? O direito das pessoas com deficiência à educação por meio do acesso e permanência num sistema inclusivo educacional para todos, né? Em todos os níveis, seja educação básica à educação superior, todos os níveis, bem como assegura todo aprendizado ao longo da sua vida, não simplesmente num determinado ponto, como nós, por exemplo, temos as idades regulamentadas na educação regular por toda a vida, né? Nós temos aqui também a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa política nacional também é de âmbito federal, como nós estamos vendo, redefiniu e ampliou os conceitos de educação especial, orientando os sistemas de ensino, seja municipais, estaduais ou até mesmo os federais, a garantirem acesso ao ensino regular, com participação na aprendizagem e continuidade em níveis mais elevados de ensino, né? E transversalidade das modalidades, ou seja, essa modalidade, o ensino, a educação especial, é transversal, perpassa todas as outras modalidades e todos os outros níveis e etapas, né, da educação básica. Então, essa a transversal porque toda modalidade, ou seja, educação de jovens e adultos, educação no campo, educação indígena, todas elas têm educação especial também. Então, é uma modalidade que perpassa as outras modalidades. Perpassa também as etapas, perpassa a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, é transversal também nas etapas da educação básica. E dos níveis também, porque é transversal porque ela perpassa o nível da educação básica e do ensino superior. Então, é transversal, perpassa qualquer modalidade, qualquer nível ou etapa de ensino, né? Desde a educação infantil até o ensino superior. E também garante que haja oferta de atendimento educacional especializado, AEE, né? Em Brasília, nós temos como principal atendimento educacional especializado as salas de recursos multifuncionais, que são salas que funcionam nas escolas, né, com a obrigação, com o dever de fomentar a inclusão na escola, né, e de garantir o acesso à permanência, à qualidade social e das aprendizagens das pessoas com deficiência naquela escola, bem como dar fomento e respaldo para o professor da sala de aula regular. Já já eu vou entrar mais aprofundadamente sobre esse assunto, né? Nessa política nacional aqui das pessoas com deficiência, da educação especial na perspectiva inclusiva, também define que haja formação continuada de professores para poder
atuar na educação especial. Sobre esse assunto aqui, algumas questões de prova podem trazer alguns aspectos que podem enredar a gente ao erro. Olha só, é senso comum dizer que os professores precisam estar preparados, formados para poderem receber os alunos com deficiência em suas salas de aulas regulares. Isso é verdade, com certeza. Nós sabemos que a formação é um ponto fundamental. Ninguém discute que a formação é algo necessário, imprescindível para qualquer que seja o aluno que vier para a sala regular, não só para aluno especial. Qualquer aluno precisa de ter um professor com formação adequada para poder recebê-lo e atendê-lo com qualidade. Porém, o que eu posso prever que as provas, se baseando nesse senso comum, podem explorar esse assunto, elas podem trazer o seguinte, que primeiro os professores devem estar formados. Depois os professores recebem os alunos especiais, como se fosse algo linear, como se fosse uma coisa atrás da outra, como se primeiro eu tivesse que ter a formação e depois eu fosse receber os alunos. No bojo, no conceito que está aqui por trás desse documento, que é a Política Nacional de Educação Especial, no que está por trás, o que tem aqui, a tese que esse documento está defendendo é a seguinte. Sim, a formação de professores e dos demais profissionais também, não só dos professores, ela é importante, ela é fundamental, com certeza. Porém, ela acontece simultaneamente, concomitantemente ao atendimento desse aluno regular na sua sala de aula. Por quê? É impossível você parar todo um sistema de ensino, parar tudo. Agora vamos formar os professores, os profissionais, a cantina, da cozinha, da limpeza, da portaria, os demais profissionais, né, os alunos, os pais, todo mundo vamos parar tudo, fazer uma ampla formação da comunidade escolar para depois recebermos os alunos especiais. Isso é algo irreal, impossível de acontecer. As coisas não acontecem assim. As coisas acontecem de forma simultânea, dialética, não é linear assim. Ao mesmo tempo que nós recebemos alunos especiais nas salas de aulas regulares, ao mesmo tempo acontece essa formação aqui prevista. Por quê? Porque a formação ela vai acontecer para um aluno real, que existe na verdade, que está na sala de aula, para uma questão que está na concretude da sala de aula, no chão da sala de aula, como as políticas gostam de tratar. Ou seja, eu não vou primeiro fazer uma formação idealizada para depois receber um aluno real, não. A formação vai acontecer ao mesmo tempo, porque enquanto eu recebo o aluno, ao mesmo tempo eu participo dessa formação sobre aquele aluno, sobre aquela realidade que eu estou vivendo. E não uma formação que vai contemplar algo que eu ainda não vivi, que eu ainda não sei como que vai se materializar em forma de realidade, como é que aquilo vai ser concreto. Então, qualquer questão de prova que trate desse assunto numa perspectiva de que primeiro a gente vai se formar para depois receber, é uma questão que precisa ser analisada do ponto de vista crítico. Cuidado com essa questão, desde o contexto. Não é isso que as políticas públicas federais, estaduais ou distritais têm tratado sobre esse assunto. Primeiro, essa formação é fundamental, mas ela precisa acontecer no âmbito da prática ou da praxis. A prática e a teoria, né, em relação dialética. Ou seja, eu teorizo sobre uma prática que está acontecendo, que eu estou vivendo, porque senão é uma teoria vazia, porque não tem ressonância com a prática. Então, qualquer questão de prova que diga primeiro eu formo, depois eu recebo, ela está errada. Porque eu preciso me formar sabendo que realidade que eu tenho, né, para atuar com essa formação que eu estou recebendo. Então, senão fica uma formação vazia, idealizada, de um aluno ideal que ainda não existe. Que quando vier a existir, eu já não vou ter mais essa formação adequada, porque agora eu estou pegando um aluno que existe de verdade, concreto, mas a formação que eu tive não contemplava essa realidade atual, né? Então, essa questão precisa ser bem refletida quando se trata de formação de professores, porque esse ponto é um ponto bastante bem batido mesmo no senso comum em relação
a formação de professores para trabalhar com educação especial. Nós temos, então, também o Decreto 7.611 de 2011, que trata da possibilidade, ele revoga o decreto anterior e trata da possibilidade das instituições comunitárias, confessionais, instituições especializadas que não são públicas, outras instituições, a PAI, a PAED, Pestalozzi, né, etc., devidamente credenciadas nos sistemas públicos de ensino, para que essas instituições possam receber recursos, financiamento, para poderem trabalhar com a escolarização dos alunos da educação especial, porque não podia antes. Até em 2008, teve um decreto que proibiu as instituições públicas de receberem esses recursos. Nós tivemos agora um outro decreto em 2011, então se aprova, via dizendo que as instituições especializadas, a PAI, a PAED, Pestalozzi, etc., não podem receber recursos públicos, está errado. Está errado. As instituições especializadas podem sim receber recursos públicos do governo. Esses recursos estão garantidos pelo decreto número 7.611. Ele garante que as instituições confessionais, comunitárias, filantrópicas, etc., podem receber recursos públicos, podem receber financiamentos, verbas, recursos para tratar da escolarização dos alunos da educação especial, né? Sendo que nesse mesmo decreto aqui está dizendo o seguinte, que a educação especial, que esse atendimento, o modo de organização curricular complementar é para os alunos com deficiência e TGD. Observem bem isso. Cuidado com esses termos, porque são termos que causam uma confusãozinha e são recorrentes nos documentos oficiais sobre educação inclusiva especial. Olha só, complementar, quando eu ofereço uma educação complementar, é para quem está faltando alguma coisa, né? Então, é quem tem TGD ou deficiência, que precisa de um currículo que complemente a deficiência dele, né? Ou o transtorno que ele tenha. Agora, o currículo suplementar é dar a mais. Já tem esse regular. Está aqui o regular. O complementar é para quem está abaixo desse regular. E o suplementar é para quem está acima do regular. Ou seja, é para quem tem altas habilidades. O superdotado, ele precisa de um currículo enriquecido, a mais do que já tem nesse regular. Portanto, complementar para pessoas com deficiência e TGD e suplementar para pessoas com altas habilidades. Lembrando o seguinte, não confundam TGD com deficiência, são duas categorias diferentes de educação especial. Deficiência, né, são as deficiências, esse impedimento de longo prazo no âmbito físico, intelectual, sensorial, que pode ser auditivo, pode ser visual, né, ou múltiplo, né, ou múltipla quando tem mais deficiências. Essas são as deficiências. TGD são autismo, as pessoas autistas, síndrome de Asperger, autismos, ou seja, é diferente, não confunda as duas. Mas as duas, o atendimento curricular, a organização curricular é complementar, enquanto para altas habilidades ou superdotação, o atendimento é suplementar. Nós temos aqui, então, ainda nesse decreto, na Conferência Nacional de Educação Básica, a CONAI, de 2008, ela estabelece o seguinte, que a educação especial tem como objetivo assegurar a inclusão escolar nas turmas comuns do ensino regular. Todos os documentos, leis, decretos, resoluções, etc., convergem para a mesma coisa. Educação de alunos especiais na escola regular. A inclusão acontece na escola regular. É a prioridade, é o centro, a regra é essa. A exceção é a escolarização em escolas especiais ou instituições especializadas. Mas é uma exceção, né? Então, acesso ao ensino comum, participação nas aprendizagens, continuidade de estudo nos níveis mais elevados de ensino e transversalidade da educação especial em todas as outras modalidades, né? Oferta do AEE, do Atendimento Educacional Especializado.
a formação de professores e de mais profissionais para a formação e para a inclusão, ainda na CONAI. Estou na CONAI ainda aqui, tá? E a participação da família e da comunidade, a acessibilidade e a articulação intersetorial, ou seja, a articulação de vários setores governamentais ou não, setores diferentes, educação, saúde, assistência social, etc., para garantir a inclusão de alunos, de alunos com deficiências, de pessoas especiais na escola regular, né? E a acessibilidade, lembrando que ela não é só arquitetônica, tá? Ela é de comunicação também. Qualquer questão que torne acessível o espaço, né, a comunicação dessas pessoas, o acesso físico ou comunicacional, eu estou falando de acessibilidade. Temos também a Lei 12.764, 2012, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, né, com TGD também. Então, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência para os níveis da lei, uma questão legal. Por quê? As leis, em geral, falam o seguinte, tratam de cotas, por exemplo. Cotas, caso haja uma lei sobre isso. Haverá cotas, não, e há uma lei sobre essa questão sim. Há cotas nos concursos públicos para pessoas com deficiência. Essa lei aqui, ela garante que as pessoas com transtorno com espectro autista são consideradas deficientes para os efeitos legais. Não é para as questões pedagógicas, que nós sabemos que educação especial é para deficiência, TGD, que é transtorno de espectro autista, entra em TGD, que não é deficiência, e altas habilidades, com certeza. Mas para efeitos legais, a pessoa que tem o transtorno de espectro autista é uma pessoa considerada deficiente nesse sentido, né? E aí nós tivemos aqui mais recente, em 2013, uma importante lei aqui no DF, que foi a Lei 5.016 de 2013, uma lei distrital que garante a educação bilíngue de surdos aqui no DF. Educação em duas línguas, em língua portuguesa e a língua de sinais. Então nós temos aqui também a garantia dessa educação bilíngue, né, para os surdos aqui no DF. Né? E as diretrizes pedagógicas da Secretaria de Educação diz o seguinte, que a educação especial é definida em nosso país sob uma perspectiva mais ampla, mais abrangente. Ultrapassa simplesmente o atendimento especializado, tal como vinha sendo. Agora, elas evitam considerar a educação especial como um subsistema à parte, né? Essas diretrizes dizem que a educação especial interage com a educação no sentido mais amplo. Então, não é a educação especial e a educação aqui do DF. As duas é uma coisa só. Ou seja, a educação especial está dentro da educação no modo mais amplo. Né? Não há a educação especial e a educação comum, normal. As duas é educação, né? E possui uma ação transversal. Né? E agora, nós vamos entrar então naquele caderninho, na verdade é um caderno grande, é um cadernão, que trata das orientações pedagógicas, a orientação pedagógica OP, da educação especial aqui do DF. Todo estado, município, tem uma orientação pedagógica de como tratar com a educação especial. Nós também temos. Nesse caderno aqui, nesse livro, eu passei para vocês no comecinho qual é o link dele, é muito importante que vocês... ele é grande, tem todas as orientações pedagógicas de todos os tratamentos, atendimentos, todos de como que se pode lidar em vários aspectos pedagógicos em relação à educação especial. Vocês vão ler esse livro, eu vou fazer aqui para vocês agora um resumo sobre esse livro, só dos aspectos mais relevantes, mais importantes sobre a educação especial para a prova de concurso. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês o que poderia ser tirado desse livro, dessa orientação pedagógica aqui, para uma prova de concurso. Aqueles temas que são mais espinhosos, mais polêmicos, são aqueles que trazem algumas divergências. Então, é isso que eu vou me propor
a fazer aqui agora. Quando vocês forem ler essas orientações pedagógicas, vocês já vão ler tendo esse embasamento aqui, né, como guia para que vocês possam focalizar e dirigir o estudo de vocês para aqueles tópicos que são tidos como os mais importantes. Segundo esse documento, é um documento público que norteia, que dá rumo à educação especial aqui no DF, é uma orientação pedagógica do DF, da Ciência de Educação, que ela passa para as escolas, para que as escolas possam se guiar por meio dessa orientação, dessa diretriz, para trabalhar com a educação inclusiva e ensino especial. Segundo essa SOP, as deficiências podem ser de 5 tipos: intelectual, sensorial, que é quando é deficiência auditiva, visual, né? Física ou múltipla, quando tiver mais de uma delas, né? Essas são as deficiências. E aí, o que são as deficiências segundo o SOP? É uma incapacidade tida como por importantes limitações intelectuais, de comportamento adaptativo e social, práticas e habilidades. E essa aqui é a conceituação que nós temos sobre as deficiências segundo o SOP, que também traz o seguinte, que as habilidades intelectuais é a dimensão 1 dessas deficiências. O comportamento adaptativo, a dimensão 2. Participação, interação e papéis sociais é a dimensão 3. E saúde e contexto, a dimensão 4. Então, são 4 dimensões que tratam, 4 limitações em dimensões diferentes que estão relacionadas às deficiências. E além disso, é um estado particular de funcionamento intelectual iniciado na infância, né, ou adquirido, ou congênito, né, ou você nasce com isso, ou se adquire com um acidente, por exemplo, e que é na infância que eu começo a verificar isso. Adquirido ou congênito, eu observo isso na infância, né? É passível de responder positivamente a apoios individualizados para essa pessoa. Então, ou seja, se ela tiver estímulos bons, adequados, ela pode responder de forma satisfatória, né? Segundo essa OP também, é a deficiência auditiva, a surdez, a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, né? A linguagem, para Vygotsky, é um fator fundamental de interação e desenvolvimento. Portanto, a Libras é tida como a primeira língua. Observem muito isso, tá? Primeira língua é Libras. Cuidado com as questões de prova que podem trazer Libras, por exemplo, como segunda língua para os surdos. Para os surdos, a gente tende a pensar que a língua portuguesa é soberana nesse sentido e que sempre vai ser em primeiro lugar. Não. Para os surdos, a primeira língua é Libras. Então, se a questão de prova trouxer a Libras como segunda língua, como complementar à língua portuguesa, está errada. Porque Libras, na verdade, ela é a primeira língua para os surdos, enquanto a língua portuguesa é a segunda língua. Observem bem isso aqui, esse ponto, para que vocês não se confundam em relação a isso. Esses pontos aqui que eu vou destacando são pontos que provavelmente as provas, se caírem essas questões, podem explorar, porque gera uma confusão. É claro que é muito fácil, é quase que natural a gente pensar que a língua portuguesa é a primeira língua e que a Libras é só complementar a ela, uma segunda língua. Não. Para surdos, Libras é a primeira língua, né? E agora, se o atendimento escolhido pela família e pela escola regular for um atendimento oralista, o que é o atendimento oralista? É quando você não quer trabalhar com Libras, né? Quer trabalhar com a língua portuguesa, e aí você vai ensinar o surdo a ler os lábios, a escandir as palavras para poder ser entendido, ou seja, é uma perspectiva oralista. Essa perspectiva oralista, que não usa a linguagem de sinais, eu vou recorrer ao CEAL, né? Que é um centro de atendimento, centro especial de surdos que trata do atendimento aos surdos. Então, lá ensinam a fazer a oralidade, né, com os alunos. Então, as duas formas são permitidas, né? Seja, e quem faz essa escolha é a família, a escola e também o estudante. Se for Libras,
ela é a primeira língua e a língua portuguesa é a segunda. Se for perspectiva oralista, já não é a escola que oferece. Se for a Secretaria de Educação, observe isso também. Se o aluno quiser receber um atendimento especializado na Secretaria de Educação, ele vai ter o atendimento em Libras. Em Libras. Não tem oralidade, uma perspectiva oralista aqui. Só Libras. Se ele não quiser trabalhar com Libras e quiser trabalhar em uma perspectiva oralista, ele vai ter que recorrer ao CEAL, tá? Só no CEAL que tem a perspectiva oralista. A Secretaria de Educação trabalha com Libras. E Libras, primeira língua. A língua mais importante, a fundamental. E a portuguesa, a segunda língua. Percebem bem essas diferenças, observem bem isso, compreendam bem, para não fazerem essas confusões.